definirmos o sistema como o conjunto de instituições mais ou menos óbvias que controlam as sociedades dos dias de hoje, sabemos, até porque já o expus em episódios anteriores, que este está parametrizado por um determinado fim de controlo pela pandemia da depressão. Quando mencionei o sistema de ensino num episódio anterior, considerei que havia pontas soltas por explorar, em especial no que toca à parentalidade manipulada pelo sistema. Hoje eu quero falar-te disso. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 24º episódio do meu podcast. Já tenho o quadro de Erdósia virtual preparado. Queres aprender a ser educador? Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano. Não deixes as coisas chegarem a pontos de não retorno e pede ajuda. Não é nenhuma vergonha. Como disse na introdução do episódio, após focar a pandemia da depressão em detalhe, eu achei que era impreterível abordar esta temática essencial da parentalidade. Estamos a tentar criar uma nova geração num sistema de ensino obsoleto para criar autómatos sem pensamento livre. Nos dias de hoje, ser pai ou mãe é apenas mais um papel desta farsa social que fingimos não estar a ver. A educação a metro, o stress do cotidiano e os objetivos que são impostos a todos os adultos transformam-os em pais manicaístas, entregues a serem dependentes e obedientes ou então, por oposição, são rebeldes, intransigentes e revoltados. Todos os dias, um pedagogo da moda, um psicólogo ou um técnico em alguma especialidade de nome impronunciável emite um alerta diferente e uma série de regras a cumprir para que não se caia num dos rótulos recém-inventados para controlar a educação social. Inventam estatísticas do uso de computadores, de jogos, de telemóveis, de redes sociais e o que mais quer que lhes faça jeito para criar uma nova doença rotulada e incluir mais uma série de jovens e crianças nessa nova categoria. Quem sabe ainda lhes vendem umas droguinhas por fora. Hoje os pais duvidam da sua capacidade de ser pais porque alguém lhes ofereceu uma medalha de cortiça a dizer que são superprotetores ou, por outro lado, permissivos, despreocupados. As instituições debatem-se numa guerra a qual oferece o rótulo mais adequado e o manual mais correto a seguir em como se deve ser pai ou como se deve ser mãe. A religião comunica a importância de doutrinar as crianças e entregar a educação dos filhos nas mãos de cuidadores que sabem a cartilha de cor e salteado. O governo informa que as crianças devem ser cuidadosamente numeradas, registadas e informatizadas. O sistema de saúde explica o que todas as crianças devem tomar e em que circunstâncias, desde a simples vacina, que não é tão simples assim, até ao psicofármaco mais adequado para vergar a criança aos parâmetros aceitáveis. O sistema educativo pressiona o doutrinamento mediante uma série de conteúdos preparados politicamente, mediante uma série de comportamentos requeridos e aceitos como normais e mediante um sistema obsoleto que em quase 2 séculos apenas mudou no tempo em que a criança é obrigada a estar diante do doutrinador, que, provavelmente, nem se apercebe que é apenas uma ferramenta. Parentalidade em crise. Os pais dos dias de hoje não são normais, são embalagens rotuladas que não detêm qualquer poder educativo sobre os seus filhos. São seres enraivecidos e doutrinados pela sociedade de uma forma ou de outra que, ano após ano, são transformados em tudo menos pais conscientes. Após o nascimento da criança, eles são os cuidadores que devem seguir as regras convencionadas como corretas e são os disciplinadores inconscientes que nos primeiros 5 anos de vida criam uma pequena cópia de si mesmos para entregar à sociedade.
Durante esta fase, os pais são treinados como macacos amestrados a tratar os seus filhos mediante os cânones mais convenientes à sociedade em que estão inseridos. São pais e educadores levados a acreditar que as regras dos outros estão corretas para os seus próprios filhos. Eles praticam bullying aos seus próprios filhos desde o dia em que é para forçar a criança a dormir sozinha, ou deixar a chupeta, ou deixar a fralda, ou fazer o que o pedagogo da moda inventou e que não funcionou se calhar com os próprios filhos dele. Não lhes é explicado o que é o amor, a empatia parental, a responsabilidade educativa e ancestral ou até a conexão divina entre pais e filhos. Simplesmente os informam que é natural deixar chorar, que é natural forçar agora para mais tarde não gostar mais. Enfim, doutrinam os pais a serem doutrinadores e guardas prisionais dos próprios filhos. Sempre odiei oferecer-me como exemplo ou expor o que eu sou como se fosse a forma correta de agir. Sei que tenho falhas e visto-as como se fossem a minha força e não como sendo uma fraqueza. Porém, neste caso, posso apenas oferecer a minha história como ponto de referência para que o ouvinte digira por si mesmo, decida por si mesmo. Afinal de contas, este podcast é de mim, para ti. Lembro-me quando a minha filha nasceu. Todos eram mestres de educação, todos eram sabedores e sapientes, e mais do que eu, todos pareciam saber exatamente o que era melhor para a minha filha. Perdoável quando são os avós, que ao serem família e também pais eles próprios, tentavam passar a sua experiência e, quem sabe, até minorar as dificuldades que eu ia encontrando. Mas o que dizer de um sistema de saúde que definia o que a criança deveria comer, quando devia comer, a que horas e como? O que dizer dos parâmetros comparativos entre crianças que são medidas, numeradas e contabilizadas como se fossem património do sistema? O que dizer de terceiras pessoas que balbuciavam barbaridades só porque estavam doutrinados de forma cega por especialistas de Facebook? Ui, não a deixes dormir convosco, que depois vai ser pior. Cuidado, adormeces a menina ao colo e ela nunca mais vai querer dormir de outra maneira. É melhor pôr a criança no infantário o mais cedo possível, ou então nunca vais ter tempo para ti. Com essa idade já devia beber leite de pacote e até comer sopa sólida. Ai, não me digas que ainda dorme de chupeta. Isso faz mal aos dentes, vai ficar com doenças. Onde é que toda esta gente tirou o seu curso de educadores dos filhos dos outros? E já agora, por que raio haveria de um curso saber qual a forma correta de lidar com a minha filha? É impossível mencionar a grandeza desta aberração social e a extensão desta situação já é aflitiva. Claro que a criança, quando nasce, não traz um manual de utilização e certamente teremos de recorrer a profissionais de saúde, de nutrição, de psicologia, de educação. Contudo, quando é que todos estes profissionais deixaram de ser apenas consultores e passaram a ser decisores e executores? Posto de forma simples, nós vamos a uma consulta médica e não a uma doutrina médica. Nós vamos consultar alguém que é especialista, capaz de oferecer um aconselhamento e não receber leis de funcionamento ou doutrinas comportamentais. Para que saibam, mudei de pediatra algumas 10 vezes, sempre por razões concretas que, em geral, assentavam no facto de nós, pais, é que somos os encarregados de educação e não tenho de seguir teorias e leis de ninguém no que toca à minha filha. Mudei de pediatra porque tentavam rotular a criança e forçavam determinadas ações que eu considerei no mínimo ilógicas, para não dizerem algumas vezes desumanas ou desprovidas de amor incondicional que eu nutro pela minha filha. Mudei porque eu não sou obrigado a ter o mesmo pediatra consultor. Não sou obrigado a uma cartilha de e além disso, várias opiniões de vários especialistas são sempre melhores do que apenas uma para eu definir o que fazer em cada um dos casos. Pouco me interessam as teorias pedagógicas da treta, pouco me interessam os prémios académicos que um médico teve ou os estudos maniatados em que se baseiam para me forçarem a um determinado caminho e comportamento para com a minha filha. Eu vou consultar, não vou ser doutrinado. Pandemia da depressão na parentalidade.
Quem ouve o meu podcast já sabe que sou místico por natureza e formulei conscientemente o meu panteão pessoal de crenças baseado em estudos, a minha vivência e muita experiência ao longo da minha vida. Do ponto de vista energético e esotérico até, a minha filha escolheu-me como pai dela. Aliás, ela escolheu o casal como cuidador porque nós seríamos os mais indicados para lhe proporcionar o tipo de aprendizagem que a vibração dela necessita. Nesta perspectiva, ela não escolheu a sociedade ou as modas em voga. Escolheu, acima de tudo, a nossa capacidade como pais de fazer a triagem, sob consulta, do que chega da sociedade até à nossa filha. Claro está, até a própria ser capaz de continuar esse trabalho por ela mesma. Já há regras que cheguem, muitas ilógicas, completamente contraproducentes e até destrutivas da natureza humana. Não precisamos ceder a todo e qualquer capricho social só porque naquele dia um pedopsiquiatra galardoado com um prémio desconhecido decidiu vender uma teoria nova num artigo do blog da Sapo. Estamos a despertar, mas estamos a criar as nossas crianças em sistemas obsoletos de ensino. Estamos a despertar, mas ocupam o tempo de qualidade para criar as nossas crianças com deveres, objetivos, competição. Na realidade, estamos apenas a perpetuar um transe hipnótico social e a contagiar a nossa juventude com a dita pandemia da depressão que já falamos, muito antes do que algum dia aconteceu connosco quando éramos jovens. Eu quero deixar bem claro aqui que existem excelentes e fabulosos professores e esses sim deveriam ser respeitados porque são constrangidos, oprimidos, manietados, pressionados e levados a passar uma cartilha que muitas vezes nem sequer concordam com ela. É o ridículo de um sistema que permite que a motivação do professor esteja atrás de uma lotaria anual de lugares de trabalho. E acha-se isto normal? Estas são as pessoas que vão ensinar os nossos filhos, fazê-los crescer, fazê-los ser mais. E estas pessoas estão, com esta forma de tratamento, cheios de mágoa, de dor e tristeza causada pelo tratamento sub-humano do nosso sistema. Estão tão em perigo como estão os nossos filhos. Os infantários, as escolas, as instituições de ensino, as universidades e os infames centros de estudo estão intencionalmente construídos e desenhados para preparar jovens para o sistema. São métodos gritantes e invasivos de doutrinamento, de programação, buscando apenas que cada criança e jovem se mantenha num duradouro sono de obediência, competição, divisão e frustração. Começam cedo como pequenas e inocentes crianças a serem treinadas pelos demónios da pandemia da depressão, se bem se recordam. Era o demónio da indignidade que fazia com que eles acreditassem que o valor deles e a dignidade deles está dependente de provas que eles dão. É o demónio da impotência que os faz acreditar que pouco ou nada podem fazer para controlar a vida deles. Ou o demónio da vitimização que os faz acreditar que os outros os podem magoar a qualquer altura. Logo que a criança entra numa instituição programadora, ingressa de imediato num programa, cada vez mais intensivo, cada vez mais manipulador, que a vai preparar para o mundo real, onde as crenças e os comportamentos alimentam e perpetuam o plano sistemático do sistema. As escolas possuem uma estrutura que recompensa os que seguem a matriz, os que obedecem à regra, os que memorizam e repetem sem questionar. O castigo é um monstro disciplinador sempre presente caso digam o que pensem, caso questionem a validade das coisas, caso pensem por si mesmos ou não acompanhem o pensamento da moda e a mente coletiva da colmeia do sistema. As escolas efetivamente ensinam os alunos a sentirem-se impotentes e a questionarem constantemente o seu próprio valor, para depois malevolamente lhes quebrar o espírito, desmotivar a criatividade e destruir-lhes a imaginação. Em quase tudo, as escolas perpetuam um modelo industrial militar dissimulado que pretende criar um cidadão obediente ao sistema. Horas planificadas intermináveis, trabalhos de casa abundantes, testes que criam ansiedade e incontáveis exercícios de repetição e memorização. É uma espécie de produção em massa de pequenos cidadãos pandémicos.
Os nossos jovens sofrem stress, ansiedade desde tenra idade, sentados o dia inteiro numa secretária preparando-se para o dia em que estarão a ser comparados com uma escala avaliativa que é igual para todos, independentemente das características individuais de cada um. As nossas crianças têm pesadelos com as notas negativas, suam só de imaginar o dia de receber a nota, contraem-se de dor ao serem atirados uns contra os outros numa competição que irá fundamentar a existência da lei do mais forte. E depois admiram-se que alguns se corrompam no espírito e se tornem antagonistas revolucionários, guerrilheiros ou simples bullies de recreio. Estamos a criar a geração Ritalina. Só entre 2011 a 2018, a prescrição de Ritalina, excluindo outros do género como a Concerta, por exemplo, aumentou em 97% na Europa e os últimos dados apontam para uma subida de cerca de 180% só em 2018 em Portugal. Não admira que as taxas de suicídio jovem e de fuga de adolescentes tenham disparado de forma exponencial nos últimos anos. E não, a culpa não é dos smartphones. A imaginação é inimiga do sistema. O maior dos poderes humanos é o de criar conscientemente. É uma espécie de tecnologia mental de ponta conhecida como imaginação. Tudo nasce com a imaginação. Imagina-se e a obra nasce. É indubitavelmente um motor de progresso e evolução com uma poderosa capacidade de mudar o mundo. Logo, é obviamente um inimigo declarado do sistema. Se privarmos uma criança da sua imaginação, estaremos a cortar o seu cordão umbilical com o que ela realmente é. Estamos a inabilitá-la de saber o que é ser-se humano. Estamos a decapitar a sua capacidade de criar conscientemente a sua própria vida. E claro, vai precisar de terapia quando for grande. O sistema não apoia a imaginação porque necessita de cidadãos que sigam os parâmetros e que façam exatamente o que lhes é dito, de forma a que o sistema se alimente e se sustenha. Se todos usássemos a nossa imaginação e pensássemos por nós mesmos, a maioria dos sistemas sociais disfuncionais simplesmente quebrariam rapidamente e acabavam por colapsar. O sistema suprime a imaginação a qualquer custo. Não conscientes desta realidade, nós, como pais e educadores, fazemos exatamente a mesma coisa aos nossos filhos e aos nossos educandos, apenas porque nos foi feito a nós e sofremos uma lavagem cerebral ininterrupta para acreditar que essa é a forma correta de agir. Se continuares com a cabeça na lua, nunca mais vais ser ninguém na vida. Olha lá, tu achas que é fazer desenhinhos ou historinhas com bonecos que vais ter sucesso quando fores grande? Isso, continua a jogar, pode ser que jogar te dê um emprego. Olha, se dançasses menos e estudasses mais é que era. Todavia, quando estamos a despertar de forma consciente, podemos com enorme facilidade perceber que o verdadeiro sucesso nasce do poder imaginativo e da liberdade de o expressar em profunda tranquilidade e felicidade. É assim que o mundo anda para a frente. E é assim que o ser humano é. O ensino hoje ainda parece não ter percebido que existe uma enorme diferença entre memorizar uma informação, que dificilmente será útil de forma diária, ou aprender algo que possa impactar positivamente a vida num todo. Não existe abertura do sistema para que deixemos de ser objetos, para que deixemos de ser ferramentas comerciais e até produtos vendáveis e perecíveis. Não precisas de contribuir para a espécie humana, precisas apenas de contribuir para a manutenção do poder de quem te governa. E esta é a política do sistema. Há tanto que poderia e deveria ser ensinado atualmente, mas o sistema obsoleto de ensino permanece imutável há mais de 1 século e meio. Aparentemente, não é importante conhecer os elementos da vida, desenvolver aptidões comunicativas, apurar qualitativamente os relacionamentos, perceber de nutrição e autopreservação, perceber o que é a empatia, o que são as emoções, o que é a inteligência emocional. Há uma lista interminável de temáticas que não fazem parte dos conteúdos programáticos das escolas, porque estas baseiam-se em programas seculares que já estão obsoletos.
O sistema sabe que no dia em que as crianças receberem treino de autossuficiência, de resiliência, de emocionalidade capaz, irá simplesmente libertar-se. E o sistema não quer que as tuas crianças se libertem. O que fazer pelas nossas crianças? É óbvio que jamais aconselharia a seja quem for remover os seus filhos das escolas e tomar a si o papel de professor. Eu próprio não o fiz e primo pela tentativa de que a minha filha se adapte ao sistema marcial de ensino disponível. O que eu estou a afirmar com todo este podcast é que, se devemos enviar os nossos filhos para a máquina de limar mentes das escolas tradicionais e programáticas, no mínimo, temos de tomar como nosso o papel de educadores conscientes, de educadores responsáveis, e não o de professores. É importante, é fulcral que se perceba que somos pais, não somos professores. As nossas crianças têm de saber a verdade como ela é e de uma forma que as valorize e liberte para que a influência do sistema seja apenas a necessária para que se aprenda a viver com a sociedade e nunca para a sociedade. Os papéis devem estar nas mãos de quem os tem. Repito, tu és pai, não és professor, e mesmo que sejas professor e pai, deves sê-lo de maneira diferente nas alturas certas. Obviamente, a minha criança, as tuas crianças, estão no Sistema Nacional de Ensino. É imperativo que nós nos tornemos, no dito pai ou mãe, ativo e presente. Temos de ser educadores resistentes à pressão da lenga-lenga repetida pelo sistema. Estar de peito cheio frente aos oficiais do ensino, aos pseudopedagogos encartados que teimam em dizer-te como é que tu deves ser pai ou como é que tu deves ser mãe. Toma o teu poder de educador, de progenitor, com as duas mãos. Finca o pé pelos teus filhos e está atento intuitivamente a cada processo evolutivo dos teus filhos. Para de te preocupares com o que os outros te dizem sobre ti ou sobre os teus filhos. Aliás, para de te preocupares com o que os outros acham de ti. Analisa responsavelmente a tua posição e o comportamento real dos teus educandos, mas sem dourar a pílula, porque os teus filhos não precisam de um advogado de defesa nem de mais professores, precisam de um pai consciente e responsável. Apoia a criatividade e luta contra a repetição. Apoia as tuas crianças a pensarem por elas mesmas e a tomarem as suas próprias decisões, cientes de que isso acarreta aos mais variados níveis da vida. Andamos com medo que as crianças sejam alvo de bullying, quando na realidade nós cedemos ao constante bullying das figuras de aparente autoridade. Com esta atitude, estamos indiretamente a ensinar-lhes que devemos mesmo ceder ao bullying, comer e calar. Usa o conteúdo deste podcast para te acordar perante a tua parentalidade, nem que tenhas de o ouvir mais do que uma vez e até espaçadamente. Aprenda a libertar-te, dá o teu grito de Ipiranga, procura mentes iguais à tua e ensina aos teus filhos a seguirem o teu exemplo, não por repetição ou por espelhamento, mas porque de forma consciente e orgulhosa estão a quebrar contigo as correntes. Como quem se afasta de um sentimento que me arrasta para longe do que eu quero, do que eu quero. Livre, sem as correntes, sem o sistema a oprimir, a dar passos de forma consciente. Se não for por ti, que seja pelo futuro das nossas crianças que cada vez mais precisam de crescer sem correntes invisíveis. E em ambientes conscientes e saudáveis que lhes estimulem as características pessoais e a imaginação. Afinal de contas, o homem imagina e a obra nasce. O próximo episódio irá ser um remate desta temática que viajamos ao longo de vários episódios deste podcast. Vou trazer-te um plano para viver em pleno. Interessa-te? Então cá nos encontraremos em breve.
Se ouviste até aqui, é porque acreditas que os teus filhos e os filhos do mundo merecem ser felizes. Senão já os tinhas internado num colégio militar disfarçado de ensino público. E é por aí estares que te deixo o meu mais sincero e o meu mais profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que vamos nesta caminhada como pais, vamos nesta caminhada com os nossos filhos. E se te interessa fazer uma caminhada consciente, podes demonstrar isso partilhando este podcast, podes demonstrar isso contactando-me, dizendo-me de ti, faz-me perguntas, diz-me tudo, porque já sabes que quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.